Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Todo mundo tá boa noite! Olé! Boa noite! Isso! Vocês estão bem? Bem, ó, graças a Deus, né? Que bom! Então, eu já tô novamente a aula, né? Vocês gostaram da aula passada? Da aula passada, gostaram? Então, a gente vai continuar uma continuação. Hoje nós vamos finalizar. Vamos finalizar. Hoje vai ser a continuação da aula passada, tá bom? Foi que bom que vocês estão participando da aula de hoje. E hoje nós vamos ter uma continuação interessante, né? A aula de história, lembra? A história de quem? De Noé. Nós vamos aprender os sinais bíblicos junto e vamos contar a história. Vamos aprender os sinais, tá? Também. Peraí, vou fazer devagar para vocês. Peraí, vou fazer devagar para vocês. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar? Ah, vamos! Vamos lá. Só um minutinho. Boa noite, o chat falando boa noite para vocês. Ei. Oh, vamos lá. Vamos lá? Você tá vendo? Você tá vendo os artes? Vocês estão vendo? Conseguindo ver? Ótimo. Vamos lá. É dessa parte aqui. Dessa parte aqui. Vamos lá, dessa parte aqui, gente. Então, já abri aqui. Então, gente, vamos lá? Vamos começar. Primeiramente, gente, eu quero pedir desculpa que eu tô usando de papo de trabalho, gente, desculpa. Eu cheguei agora do trabalho na faculdade, na Universidade Única Nacional, Única. E agora eu cheguei do trabalho, eu queria continuar a aula novamente com vocês, lembrar a história de Noé. Vamos ver que vocês lembram a história, se vocês lembram a história de Noé. Nós aprendemos isso na aula passada. E junto, vocês vão aprender novos cenários. Se vocês quiserem copiar a Libras, fica à vontade, ok? Lembrando as dúvidas, vocês levantam a mão, ok? Combinado? Todo mundo levanta a mão para poder observar você que é a dúvida, tá bom? Alguns sinais diferentes na Libras, se eu fizer, vocês me perguntam, ok? Ok? Ótimo! Então, vamos lá. A história aqui, gente, a história aqui. E Deus dizer Noé construir a arca. Lembra do sinal de Noé construir a arca? Lembra o sinal da arca? Então, a primeira coisa, uma dica para vocês. Nós precisamos o quê? Ler, entender, entender o contexto do texto. A gente, olha aqui o de texto, ó. O contexto do texto. Eu tirar os textos, gente, o alfabeto T. E aqui, ó. A palma da mão aberta. Isso, do texto. Isso.
A primeira coisa, vocês ler, entender, pensar, já, e fazer na Libras tem preciso o quê? De acordo o que fala no texto. Não, falar aqui, ó. Falar e fala no texto, ok? O primeiro eu vou ler e depois eu vou fazer na Libras. Para vocês ter, pensar, imaginar como é que faria na Libras, ok? Deus dizer a Noé para construir uma arca, onde devia estar ele, sua família, um casal de cada ser vivo, animais puros e também os animais impuros, né? E neles tem o quê? Devia entrar quantos? 7 casais. E o impuro, um casal. Isso é casal puro e o outro e não impuro, só um. Ok? Resumidamente. Vamos lá. E ó, aqui, ó. Deus falou, gente, vamos lá fazer o texto. Meu Deus. O Deus falou o quê? Diz para Noé. Deus, Noé, não, diz para Noé. Para construir. O sinal de construir, gente. Olha o sinal de construir, ó. Construir. Construir, ó. Então, por exemplo, pegar o prédio, sinal de prédio, ó, aqui, ó, prédio. Construir o prédio. É diferente. Eu falava construir a arca. Construir a. E Deus disse para Noé. E como ele faz? Então, Deus disse. Quem? Noé. Deus disse Noé. Isso. Preciso que entrar. E já entrar. Se eu entrar, né? Peraí, só um minutinho. Entrar na arca. É questão de família. Família. Isso. Família. Só um minutinho. Isso. Entrar a família também. Também. Você lembra que eu falei casal? Você lembra que eu falei casal? Não é casal, não. Você lembra que eu falei? Tudo depende do contexto. Entendeu? Do contexto. Isso não quer falar o casal, não é. Quem falar o casal é do ser vivo. Então é do tipo de animal. Entendeu? Quer ser vivo, é um animal. Entendeu? E era a história do contexto do texto. Não está falando casal. Eu expliquei na aula passada. Não é casal. Eu uso o classificador. Vocês já estudaram o classificador? Já estudaram? Já? Sim? Então, nós usamos o classificador para ter referência do casal. Porque não é casal, por exemplo. Os dois casal é referência. Esse sinal aqui, esse sinal aqui é referência ao quê? É ser humano que é tipo assim, o homem e a moça são casados. Aí, ok. O homem e a moça, eles dois são casados. Aí, ok. Mas isso aqui, o contexto é falando casal o quê? De ser vivo, é o dono dos animais. Dos animais. Geralmente é dos animais. Então, eu uso o classificador dos animais. Então, ser vivo é o quê? Entendeu? Então, eu uso os animais, eu faço o classificador da fêmea e do macho.
o classificador. Então, os animais puro, aí, ó, puro, puro e puro. Não puro. Os animais puro e o não puro, entendeu? O puro são quantos? Sete. E não e puro, entendeu? Vamos lá, ter esse junto. Vamos todo mundo analisar junto da Libra, agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deus disse Noé construir a arca. Então, família e um casal, animais puro das aves, só sete. Só sete. E animais não puro, só um. Só um. Só um. Entendeu? Entendeu? Então vamos lá. Agora o próximo. Também, também, precisava o quê? Levar alimento para a família e os animais também. E os animais. Desse jeito, eu vou devagar. Então, também, ó. Isso! Mas o que o Noé fez? Fez o quê? Que obedeceu, você lembra? Obediência, obedecer, que eu ensinei lá na aula passada. Obedeceu, obedeceu que Deus mandou. Mandou, gente, encosta aqui na testa, aqui, ó. Tentou, encosta na testa, depois assim, ó. Mandou, ordenou, tudo é o mesmo sinal. Ó, mandou, ordenou, te mandar, entendeu? Então, é tudo é o mesmo sinal. Então, eu quero explicar para vocês, vamos registro, porque as palavras portuguesas, existem várias palavras portuguesas, mas o significado é igual em várias palavras portuguesas. E a Libras não. A Libras é igual a sinal. Mas por isso que o português é difícil. E também o que o Noé fez tudo. Deixa eu falar, gente. Noé fez tudo que Deus mandou, ordenou. Isso, novamente, vocês estão ótimos. Ó, agora, quando Noé fez idade 600, lembra? 600. Mês e 17 dias. Começou, começou, isso começou, vamos na mão aberta. Então, começou chover, choveu, até
40 dias e 40 noites ou noite. Lembra? Tiver a graça levantou a mão. Peraí, peraí, Graça. Eu peço pro concreto para aumentar a sua tela para mim. Creito, moleque. Pode falar. Graça, pode perguntar? Pode, não consegui ver. De novo, de novo. Bom, peraí. Deixa eu ver, desculpa, levantou. De novo. Seu sinal, 40. 40. A quantidade de 40. É o número. Usa o número. Usa o número. É 40. É o número. É porque é 40 dias. 40 noites, 40 dias. Entendeu? Usou que é o número de quantos dias que choveu. Que choveu. Entendeu? Lembra que eu expliquei pra você? Aumentativo e diminutivo, você lembra? A chover, pô, a chover é dilúvio. É dilúvio, então é mais que chuva, né? Uf, lembra? Isso! Sempre o quê? Era Libras. Temos aumentativo e diminutivo da Libras. Nós temos. Você vai perceber. Eu, mais uma vez, por exemplo, tô triste. Olha só. Significa o quê? Aumentei. Assim, tipo, assim, a pessoa tá muito triste. Então é aumentativo. Entendeu? Sempre a gente tem na Libras, nós temos que justificar para você, nós temos classificador aumentativo, diminutivo, tem é, a fonologia, a morfologia, um monte de coisa para aprender. Então, eu quero explicar para vocês de uma forma mais fácil, para vocês entenderem como é que é a contação de história. Vocês vão perceber, por exemplo, nessa igreja, vai ter aqueles textos, pregando, pastor, ou na igreja católica, padre. Vai ter a pregação, vocês precisam o quê? Observar e entender. Não fazer igual ao português, sinalização, não. E primeira coisa, você ouve, entende e precisa o quê? Seguir igual o que ele está falando, como se fosse referência. Referência igual. Você inventar, é diferente, não. Pode fazer diferente, mas precisa o quê? Contexto igual, o que está falado. Igual o que eu estou fazendo aqui na história. Ah, graça. Eu não entendi. Eu consigo. Eu não escutar. Peraí. O áudio não tá. Seu áudio. Seu áudio. Consegue colocar o áudio? Você consegue do chat pra mim, então? Leva do chat pra mim. Melhor. Você vai deixar pra mim porque o áudio não tá. Ok? Ok? Aí eu vejo pelo chat. Ok? Porque o áudio tá na casa.
Mas depois, melhor, depois você pergunta, tá bom? Vamos lá. Que esse não de relacionamento, gente. Então é aquele relacionamento que é relacionamento com Deus. O dois R, gente, ó. Usa dois R. Relacionamento. Ou, por exemplo, eu tenho um relacionamento com a pessoa. Ok, essa é uma pessoa, é relacionamento. Agora eu tenho o quê? Deus que deixa eu fazer direito pra você ver. Você é um relacionamento, assim, ó, com Deus. Com Deus. E essa história tá falando o quê? Que o Noé teve o quê? Que relacionamento, se ele sempre, lembra? Sempre o quê? Ele obedecia o que Deus mandava. Entendeu? E você deve ensinar para vocês devagar, tá? Então vamos lá. Essa parte aqui é muito legal. É muito legal essa parte aqui. Pra vocês verem. Peraí. Então, as águas. O que está acontecendo aí, gente, na figura, na gravura? Lembra que eu expliquei pra vocês? Nós precisamos observar primeiro e imaginar o que está acontecendo no desenho. Porque nós surdos não conseguem entender as palavras portuguesas. Então, eu, por exemplo, eu não sei nem o que eu fazia. Aí eu vejo e gravo o que está acontecendo. E depois de tudo, nós vamos ler junto, tá? E tudo o que está acontecendo nessa gravura. Os homens, sabe o quê? Ah, gente, usar o classificador. Usa classificador. Olha que usa água. Ah, Simone. Isso, Simone, certinho. É sujo. Água. Isso, a pessoa estava o quê? Morrendo. Água. Ah, água. As pessoas estavam aqui afogadas, né? Porque a água estava o quê? Enchendo muito. O ba- só a, as pessoas estavam afogadas. Que é afogada, né? Morrendo que é afogada. E nós vemos na segunda gravura a arca na água, trovão, o céu preto, o céu preto, escuro, escuro, preto, isso, e muito que trovão, muito. Então, a gente precisava o classificador. Estou imaginando o que tá acontecendo no desenho. E vocês podem usar essa forma para vocês ensinar no futuro na escola dominical. E é a principal que nós precisamos ver o desenho para poder imaginar o que está acontecendo na história. Ok? E vamos lá no texto. No texto. Então as águas estavam cada vez dominando a terra. Foram cobertas todas as montanhas abaixo do céu. Como é que nós varia no classificador, gente? O homem varia no classificador. A Tainara. A Tainara. Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá. E vocês podem imaginar como é que você usaria no classificador da Libras. Como você usaria? Então, vamos lá. A água tá o quê? A água. Aí o barco. As florestas, né? A água. Em cima da árvore, essa água. Também o quê? As casas.
Você pode usar do jeito que você souber fazer. Certo, errado, não tem. É o classificador. Aí você pode usar de uma forma que você entender o que for mais fácil para você, tá? Então, então que a água que dominava cada vez a terra. Então você pode usar esse classificador das árvores, as casas, tudo. Estava que as árvores estavam subindo, dominava tudo. As montanhas, as águas enchiam das montanhas, ó, tudo, também estava cobrindo tudo, tudo. E a pessoa, Noé, não via nada, nem montanha, casa, árvore, nada, a água, o quê? Subia, dominava tudo, entendeu? E essa parte que eu tô tentando explicar para vocês, que de uma forma mais fácil. Por quê? Porque, por assim, a água dominava a terra, é o quê? Foi coberta, montanha, que não dá pra ver nada. Isso é português sinalizado. Não usa não, gente. Você precisa de explicar de uma forma mais clara na Libras, usando o classificador. Tá, show. Acaso, azar, as montanhas também, a dominava. Isso significa que eu dominava e da água se enchia, ele subia. Subia muito. É isso que eu quis dizer. A água e as águas. Então, eu queria explicar para vocês. Então, e o Noé conseguia ver só o céu e a água só. A água e o céu só. Não dava para ver a casa, as árvores, nada. É isso que essa parte aqui tá falando. Então, de uma forma mais clara, então explica para vocês é isso. Então, a água dominava cada vez mais a terra. Então, eu faria, no meu caso, eu faria assim, se a água, a, o navio, né, montanha, a casa, não vê nada. E só dá para ver o céu e a água, porque a água, ah, é isso que essa parte quer dizer. Então, acho que igual eu expliquei aqui para vocês, dessa texto todo aqui, todo, eu expliquei para vocês, é da mesma forma. Tudo que eu fiz aqui, ó, tudo que eu fiz, o classificador e da Libra, o classificador e a Libra é da mesma forma, tá? E, olha as águas subiram 7 metros da montanha. E todos os seres vivos, e que que tem vida, que estava na Terra, morreram. Tudo, as pessoas, os animais, tudo que tem vida morreram. Tudo. Essa parte está falando. Então vamos lá. Algo. Aqui, gente, ó. Esse aqui é o metros. 7 metros. Sete metros. A montanha. A montanha. Acima. É a água. E tudo que tem vida. Animais, pessoas, tudo que tem vida morreram. Até a humanidade para as pessoas, as pessoas que viviam, tudo que tem vida. Tudo que tem vida são animais, domésticos, animais selvagens, criatura do mar, tudo que tem vida, morreram tudo. Até as pessoas, é isso que se sente. Então, vamos lá, vamos fazer devagar agora. Então, as aves são 7 metros. Nossa, acima da montanha.
tudo que tem vida principal, as pessoas morreram. Só, só. Olha, né? Você vai em português, isso é difícil. Olha tudo que eu fiz aqui é igual, ali é igual, entendeu? Mas aqui é de uma forma mais fácil. Então, de baixo aqui faz o quê? Tudo que tinha na terra de vida morreram. E as águas durou aqui, ó, durou assim, gente, ó, durou, sabe? Durou quantos dias? 50, 50 dias. Então, desculpa, 150 dias. 150 dias. Vamos lá. As águas durou. As águas. Enchente, aquela água durou até 150 dias. Ok? Tá tranquilo pra vocês? Sim, ok. Qualquer dúvida, a gente pode perguntar, à minha vontade. Eu tô tentando fazer devagarinho, pra vocês entenderem. Tá bom, ok? É, Visão de relâmpago já ensinei pra vocês já. Visão de relâmpago só. Só, né? Relâmpago e o sinal de desespero. O sinal de desespero tem reações de ansiedade, desespero, gente, ó. Desespero, ó. Desespero, isso, tem sido desespero. É igual ansiedade, só esperar, só. Só, gente, ó. A expressão, a combinação do alfabeto A, assim, ó. Não toma banho, não, gente. Isso toma banho, toma banho, não, não sei. Esse, ó, é o movimento assim, gente. Ó, olha pra cá, aqui, ó. Ansiedade, ó. Baixa e volta, ó. Ansiedade. Ansiedade, ó. Desespero também. Isso, desespero. Também nervoso, bravo. Bravo, quero no peito também, sou bravo. Ai, espero. Eu preciso vocês lembraram, desespero, tá, espero. Desespero, ansiedade. Ansiedade é a mesma coisa, é a mesma coisa. Nossa, se hoje eu quero ir, ansiosa, quero ir para passear, quero ir para o shopping. Aqui, ó, desespero, bati o carro, desespero. Depende do contexto. Dá pra entender, por exemplo, desespero o quê? Eu bati o carro. Eu desespero o quê? O arroz queimou. O arroz aqui, ó, queimou. Aí depende do contexto que for falado na Libras. Que for falado na Libras, tá? Já. Uma ansiedade, por exemplo, uma ansiedade tem reação a mais ao que é acontecimento que eu espero da vida de mim, entendeu? Algo de desespero, alguma coisa aconteceu. Então precisa diferenciar os dois contextos. O contexto que foi falado, ok? Aí agora esse aqui é legal. Esse é legal, é legal.
Gente, agora por aqui do Noé Barclay, igual antes, o Noé, né? E agora o que aconteceu nessa história? Que o Noé fez o quê? Pomba. A pomba que soltou a pomba. Pomba. É porque aí tem aquele negócio, viu? Que negócio, aquela pomba tem um negócio de pescoço, gente. Um negócio meu, circulinho. Parece que é uma visão de pomba. Eu faço isso aqui. Eu não sei se lá nas regiões pode usar é diferente. Então, eu falei que é pomba, que é o corvo. É a história que fala que é diferente. Então, eu gosto de falar que é pomba. Então, o que aconteceu nessa história? E quando, gente, quando a água desceu, ó, e da rápido subiu, antes a água que subiu, né? As montanhas, as árvores, a casa, ó. Agora que as águas que desceu, né? E precisava, o que Noel precisou que para ver se as terras, algum lugar, terra, você lembra de terra? Terra seca, lembra do seu seco? Lembra? Não, seca. Isso! Terra seca. Ele falou, quando as águas desceram, precisava o quê? Saber se a terra é seca. Não é. Só, só, o quê? É o corvo. O sinal, eu esqueci o sinal do corvo. Deixa eu lembrar o sinal de corvo aqui, gente. Peraí. O corvo é preto. Ele é preto, a pomba é diferente. É isso, é muito. Ah, eu também uso aqui. Meu amigo do dicionário que salvo. Meu amigo faz o quê? Passa preto. Felizmente, eu procurei outro sinal. Eu disse, eu passo preto, preto, passo preto. Eu já procurei o dicionário. Eu perguntei pro meu amigo se eu faço preto mesmo. Que é preto, né? A cor dele sempre que é preto. O corvo. O corvo. A pomba, não. A pomba é aqui, ó. É por causa daquele negócio que ele tem no pescoço. Aquele negócio que ele tem no pescoço, a pomba. Eu passo, pomba. É diferente, né? É diferente os dois, pra diferenciar os dois é diferente. Deixa eu ler a biosagem. Então, bora lá. O Noé pegou o quê? A pomba, né? Pegou a pomba, soltou o passo preto. E o passo preto ficou o quê? Ficou dando uma volta. Dando uma volta. Peraí, deixa eu... Vamos de novo. Quando as águas desceram para perceber assim, que se a água, a terra estava seca, Noé pegou a pomba já pegou, já soltou. Como é que eu quero que eu soltar? Se eu soltar. Aí o povo fez o quê? Dando uma volta, assim, a volta, volta. Muitas vezes, uma volta. Assim,
depois, ele pegou a bomba e soltou também para ver se a água diminuída, né? Diminuiu. E da terra. Mas o pomba não encontrou o lugar para ele quê? Pousar. Sabe por que pousar? Porque a pata dele na árvore, só pousar. É porque as patinhas dele, da pomba, ele começa com classificador. Usa o classificador, gente, nesse texto aqui, ó. É difícil um pouquinho. Porque esse texto aqui usa o classificador da árvore, a árvore que está sinal de curva em cima da árvore. Só. Não, é pomba usar. Então, a pomba, para encontrar se a árvore desceu, precisou o quê? A pomba pousar na árvore, né? Né? Mas a pomba não encontrou o lugar. Essa opção de lugar aqui, ó. Lugar, nada. E eu falei pra vocês, pousar os pés. Não chama pra pousar os pés. Eu uso o caçador pra usar a árvore, pra usar daqui, ó. Na árvore. Porque normalmente a pomba, ele pousa na árvore. Eu usei o caçador desse, tá? Então, sua pomba não encontrou nada, um lugar para pousar, ele voltou para de novo, vou fazendo a limpa. Quando as águas desceram e a terra perceber que estava seca, Noé pegou o corpo, soltou. Mas a vida não dava volta. O corvo volta. É. Depois pegou a pomba, jogou para ver se o quê? A água diminuiu na terra. Mas a pomba não encontrou o lugar para usar nada. Aí ele voltou, a pomba voltou para a arca de Noé. Entenderam? Mas devagarinho pra vocês. Eu consigo falar rápido. Então, aí o que Noé fez? O quê? Noé? Noé esperou. Paciência. Olha aqui a paciência, ó. Paciência. Paciência. Esperou 7 dias. De novo, oloramente, de novo, pegou a pomba, se soltou de novo. Mas a pomba voltou do bico dela, o quê? A árvore que, o que ela fez? A folha, então, de folha, gente, ó, folha. A pomba, só. Aí a árvore foi lá, pegou a folha, pegou, voltou pra arca, no bico dela, no bico com o quê? Que tinha no bico dela? Uma folha.
da árvore. Aí o Noé percebeu, já te percebeu já, percebeu que a água diminuiu. A água diminuiu. Novamente, vamos lá. Noé esperou paciente 7 dias. Novamente ou de novo. Ele pegou, eu dou a pomba. Pomba. Mas a pomba voltou no bico, tinha uma folha da árvore. Vou ensinar para vocês antes, o classificador, como é que a pomba pegou a folha da árvore, tá? Ela pegou, eu ensinei para vocês. Depois ah, voltou pra árvore, no bico, que pegou a folha, assim, ó. Tá. É isso que eu fiz o classificador antes. Mas eu explico pra vocês, porque ela voltou com a folha no bico dela. No bico dela. No bico. No bico da boca. No bico. E ela voltou com a folha. Aí Noé percebeu que a água diminuiu. Na terra. Na terra. Na terra, na terra, desculpe. Na terra. Ele percebeu assim, ó, a água tá diminuiu já. Aí o Noé, de novo, ou novamente de novo, de novo, esperou 7 dias. E de novo, a pomba, mas pomba voltou, não, não voltou, voltou. Isso, voltou. Então, a água, o que aconteceu? A água já na terra já diminuiu muito. Aí aconteceu. Já tá no final já tá no final já. Vai acabar aqui. Então, o que aconteceu? Então, Deus falou, Deus falou para Noé o quê? O quê? Sai, 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 sai da você, Noé, e sua mulher, sua esposa, né? Sua esposa. E seus filhos, filhos. Seus filhos, lembra? Vocês são os filhos. A sua esposa, seus filhos e as mulheres, esposo dos filhos. Isso são as noras, né? As noras, isso não de nora, assim, ó, nora. E as noras, assim, ó, nora. Nora bicheiro e não. Lembra da cidade de noras? Estou fazendo de novo. Então, Deus disse para Noé. O que Deus disse para então, Deus disse, Noé, você, Noé, sai da barca, sua esposa, seus filhos e as mulheres dos filhos, são as noras, né? São as noras. Também sai os animais que estão junto com você, Laura. E também as aves,
as aves e todos os animais estão junto com você. Todos. E fazer o quê? Espalhar os animais ah, na terra. E multiplique, gente. Multiplique. É como se fosse filho descendente, que é o filho, 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 filho. Ah! Os animais. Sinal de filho, olha só. Sinal de filho. Ó, filho. Aí, descendente, multiplique, é como se fosse, vai na geração, né? Filho, 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 pro mundo. Pro mundo espalhar, espalhar pro mundo. Entendeu? E nessa parte espalhando pela terra. Seja feixes e multipliquem. É isso que eu tô explicando pra vocês, assim, ó. Os animais, vários. Filhotes, né? Multiplica para espalhar pra terra. Ok, gente? Ok? Então, então, Noé saiu da arca com a sua mulher, a mulher e sua esposa, né? Os seus filhos e as noras que são minhas deles. E todos animais. E vão saindo de pouco, espalhando pela terra. E depois o Noé construiu um lugar que é pobre para adorar a Deus. Um lugar especial, né? Para Deus. Que era altar. O altar. O lugar. Pobre adorar para Deus. Que é próprio do Senhor, né? Diminuir, peraí, você me... E, e todos que os animais, sabe? E todos os animais, as aves, uh! E fez o quê? O sacrifício no lugar que come, que é adorar a Deus, que era o altar. Só os animais puros, lembra? 7 animais puros e um que não é puro, que é o impuro. Então, os animais, sacrifício para Deus. Então, é mais sacrifício que ele matava, né? Matava os animais para oferecer como sacrifício para Deus. E dando sacrifício para Deus. E, então, o que fez o quê? Então, Deus fez o quê? Ficou feliz, que ficou justo com Noé. E prometeu que nunca mais destruir as pessoas, tudo que tem vida na terra. E fazer o quê? O dilúvio novamente. Deus prometeu que nunca mais fazer novamente a destruição, né? Destruir que tudo que tem vida na terra. E Deus fez o quê? Uma aliança. Uma aliança em forma de quê? De arco-íris. Uma aliança. Em forma de arco-íris. Veja, de arco-íris, ó. Arco-íris. Isso. É o que eu tô lembrando, senão, não de altar, gente. Altar. Eu tô lembrando do sinal agora. O sinal de altar é o sinal aqui, ó. É o altar. O altar. Para de Deus, né? O altar, que é próprio o lugar que adorava o Senhor. Né? Novamente.
depois que Noé construiu o altar e próprio para Deus, que é o Senhor Deus, né? E pegou o quê? Os animais puros e oferecendo ao Senhor para Deus e como o sacrifício, né? E sacrifício, porque antigamente que para limpar os pecados, seu altar era próprio para o Senhor. Antigamente que matava os animais, né? Então os animais puros apenas. Então aqui Deus, o Senhor Deus falou que uma aliança, fez uma aliança com Noé, nunca mais destruir os seres vivos antes do dilúvio. E também fez uma aliança com o arco-íris. É o altar, o altar, a fumaça. Gente, eu vou passar para você. Eu estou falando rápido, porque eu preciso do tempo de vocês, tá? Então, agora o versículo da Bíblia. Aqui, ó. Porque agora o versículo aqui pra você vê a aliança, que você vê arco-íris, você vê a família de Noé, a esposa, as noras. O que está falando aqui nos Salmos? Na Bíblia de Deus, os Salmos, fala no capítulo 12 e no versículo 7. O que ele fala? O Senhor protegerá todo o mal e também o Senhor protegerá a sua vida. Protegerá a sua vida. Então, o que é, gente? Novamente, então, o Senhor protegerá, protegerá, cuidar, seguro, protegerá, cuidar, protegerá de todo mal. E também o Senhor protegerá a vida, a sua vida. A vida poder cuidar e protegerá. Significa o quê? Que o Senhor que quer afastar, né, o mal. E sempre o Senhor vai cuidar da sua vida. É isso, gente. E no versículo aqui, que é versículo aqui principal, o versículo aqui, o versículo de João, está o João aqui, ó. João, capítulo 14 até o capítulo 15 fala o quê? Se você ama, você sempre o quê? Guardará sempre que obedecer os meus mandamentos. E não é guardará, não, gente. Não é guardará, não. Precisa o que entender o contexto. Se você ama de verdade o Senhor, você sempre o que? Obedece os mandamentos de verdade. O João, capítulo 14, até o capítulo 15, fala. Entenderam? Peraí, deixa eu fechar aqui. Peraí. Vamos lá, vamos lá. Então, eu vou explicar para você, que nessa Bíblia fala que sempre que nós obedece igual Noé, e nós não podemos duvidar, duvidar se então, que Deus, que o Senhor, né? Ou Deus manda. É o Deus manda. Deus manda. E nunca nós podemos que duvidar. Nunca. Eu nunca. Eu nunca. Nunca.
nunca duvidar. Deus mandar.